outro tema, pessoal, que eu acho interessante a gente conversar é a diferença entre cirurgia metabólica e cirurgia bariátrica. Sem dúvida nenhuma, isso bota aí um monte de dúvidas, né, para as pessoas, né, que não estão tão acostumadas com a cirurgia. E, na verdade, não é tão complexo, né? É um pouco mais simples do que vocês imaginam, porque hoje em dia a gente entende, né, a gente que estuda a cirurgia, estuda os efeitos hormonais da cirurgia, os efeitos metabólicos. Então, hoje em dia, toda cirurgia bariátrica, ela é uma cirurgia metabólica, tá? E eu vou explicar um pouco disso, porque antigamente, né, o nome cirurgia bariátrica, a gente acreditava na medicina que o que causava o emagrecimento era a restrição que a cirurgia causava no estômago. Então, você diminuiu o tamanho do estômago, você causava uma restrição, né? Nesse paciente, ele comeria menos, por consequência, emagreceria. E o segundo ponto era a desabsorção, ou seja, numa cirurgia como o bypass, a gente vai fazer um desvio no intestino e vai diminuir o tamanho do estômago. Então, vai causar uma restrição no estômago e vai causar um desvio no intestino, que a gente chama de desabsorção. Então, parte da comida que esse paciente se alimenta não é absorvida. Então, isso também ajudaria no emagrecimento. Mas hoje em dia, a gente entende, né, de uma forma mais aprofundada, estudando, né, o intestino, as células intestinais e a regulação disso com os alimentos, né? Como é que isso acontece, o contato da comida, o contato do açúcar, da glicose, da proteína com as células do intestino, a absorção disso e as regulações hormonais que elas causam, né? Elas influenciam muito alguns hormônios intestinais, como o GLP-1, que é as medicações aí atuam bastante no GLP-1, eu vou conversar um pouco sobre isso com vocês. O peptídeo YY, o fator FGF19, oxintomodulina, GIP, enfim, são vários hormônios que a cirurgia bariátrica altera com a forma como a gente faz. E como eu falei também, a grelina. Então, todos esses hormônios atuam regulando a fome, a saciedade, a absorção de nutrientes, né, a regulação da insulina, da glicose, e isso que a gente chama de cirurgia metabólica, né? Então, a cirurgia metabólica é a cirurgia que tem o intuito de modificar esses hormônios intestinais para gerar o objetivo que a gente quer, que é a perda de peso, mas não de uma forma restritiva, não de uma forma desabsortiva, mas de uma forma natural. Ou seja, o paciente come de uma forma que ele fique satisfeito, os hormônios regulam essa saciedade do paciente e aí ele consegue comer o suficiente para não engordar, mas sim para emagrecer e ao mesmo tempo para ter os nutrientes que ele precisa. Então, hoje em dia, toda cirurgia bariátrica, porque várias cirurgias foram sendo deixadas ao longo do caminho, né? Então, hoje as cirurgias bariátricas, todas elas são cirurgias metabólicas. Inclusive, né, o intuito, né, da medicina e da cirurgia bariátrica é que cada vez mais tenhamos cirurgias mais metabólicas, cirurgias que causam mais influência nos hormônios intestinais, que vão ajudar mais a regulação metabólica desses pacientes, vão ajudar melhor, né, a relação da fome, da saciedade e da nutrição, né, para assim a gente conseguir ajustar de uma forma mais equilibrada esse paciente, o paciente conseguir comer, conseguir absorver o que ele precisa e ao mesmo tempo emagrecer. E uma continuação do que a gente está conversando, né, sobre cirurgia metabólica, cirurgia bariátrica, existe também a dúvida, né, sobre cirurgia para tratar o diabetes, né? E isso é uma verdade, isso é uma realidade na medicina, né? A cirurgia bariátrica, tanto a cirurgia bariátrica quanto a cirurgia metabólica, elas são cirurgias que tratam diabetes, tá? Até porque existe uma relação muito grande entre obesidade e diabetes, principalmente diabetes tipo 2, né? O diabetes tipo 2 ele é uma desregulação muito relacionada com a alimentação, ganho de peso, desregulação aí da resistência à insulina, né, nas células musculares, nas células do corpo, que fazem com que a insulina suba demais e a glicose não entre para dentro das células, ela fica no açúcar e aí a glicose, né, ou o açúcar no sangue aumenta. Isso é o reflexo, isso é o que causa o diabetes tipo 2. Então, a cirurgia, com certeza, ela vai ajudar muito
em todo esse mecanismo aí que cria o ambiente bioquímico e metabólico para desenvolver o diabetes. Então, existe a cirurgia para tratar o diabetes? Existe. E ela é a cirurgia bariátrica, né? Não há tanta mudança. Existem técnicas, obviamente, que hoje são estudadas, que têm um efeito melhor ainda, né, para o diabetes. Tem técnicas que ajudam, mas ajudam um pouco menos. Então, existe essa diferença de técnicas que podem influenciar o grau que ajuda para tratar o diabetes. Tem técnicas que ajudam mais, tem técnicas que ajudam um pouco menos, mas todas elas vão ajudar. Então, para deixar bem claro para vocês, realmente existe a cirurgia para tratar o diabetes e ela está dentro do universo aí da cirurgia bariátrica. Tá? Elas são mais ou menos as mesmas coisas. Pode diferenciar as técnicas, mas está dentro do mesmo universo. A cirurgia, principalmente metabólica, ela é a cirurgia que vai ajudar muito, né, a tratar o diabetes, porque ela vai criar regulações hormonais, principalmente hoje entendidas como hormônio intestinal, né, que é o GLP-1, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Esse hormônio ajuda muito a aumentar a produção de insulina pelas células do pâncreas, ajuda a diminuir a resistência à insulina nas células, né, do corpo, dos músculos, enfim, e ajuda a regular essa doença. Então, a cirurgia para tratar o diabetes é uma realidade. Eu vejo aqui no consultório o tempo todo pacientes com diabetes deixando de usar medicamentos, né, melhorando a sua saúde metabólica, atingindo realmente marcadores aí, né, do diabetes normais mesmo, como se a pessoa nunca tivesse tido diabetes. E isso é simplesmente excelente, né? Isso evita as complicações que o diabetes causa, que são inúmeras, são complicações graves, né, como falência renal e uso de diálise, amputações de perna, infarto agudo do miocárdio, cegueira. Então, a cirurgia do diabetes é um grande tratamento para essa doença tão devastadora que é o diabetes.